bem na temporada, né? Meu Deus. Desenvolveu bastante com o Fernando Diniz, como você falou. E merecidamente vence. Até poderia ter feito o terceiro gol depois, né? É, uma teve bola do Puma, tem uma é. finalização do Ryan também dentro da área que o Cássio espalma para o lado. E acho que para o Cruzeiro fica um alerta. Terceiro jogo seguido que no primeiro tempo o time entra com a concentração mais baixa, com a intensidade mais baixa. Contra o Bahia, contra o Bragantino, conseguiu virar. Hoje contra o Vasco não deu. A gente comentava ontem aqui no Troca, né? Que o Cruzeiro ainda mostra a capacidade de resiliência, de conseguir tomar um gol e virar os seus jogos. Hoje não foi possível, Alex. Aliás, um grande jogo em São Januário, né? Bom jogo, o Vasco deixa o jogo muito aberto, né? Então o jogo Segundo fica tempo, então, corrido, oportunidades para os dois lados. Agora, o que o Ryan tá jogando de bola, hein, Alex? O menino tá numa evolução, assim, assombrosa, E sabe o né? que é o duro? Você deixa ele... Rapaz, com a confiança que ele tá. Condição física, que ele tá se descobrindo. Antes do Diniz era um Ryan e agora é outro. Cara, ó, a bola que ele cabeceia, ele vai lá em cima. Se ele pega para ir no mano a mano, é impressionante. Se ele pega uma bola que tá de mano, é muito difícil de marcar, ele faz lançamento. Tem chute de fora. Ele tá com um monte de ferramenta nessa caixa dele aí. Mas o Vasco, ele, nesse sentido, lógico, ele tá melhor, né, cara? E facilita muito para esses atletas tecnicamente melhores fazer diferença. Isso é óbvio, né, cara? Então, é muito legal que o Vasco conseguiu endurecer esses jogos, até para Flamengo, e agora você pega para Cruzeiro. Isso é evolução. E há pouco tempo atrás, aí tava muita gente pedindo a cabeça do Diniz, né, para você ver como é que é. E às vezes precisava, lógico, de jogadores. Isso o Vasco contratou dentro das suas possibilidades. E foi muito bem no Cuesta. Foi muito bem no Cuesta e no Robert Renan também. Robert Renan. Eu digo o Cuesta especificamente porque é um jogador que tem um mercado de clubes até que hoje tem uma situação financeira melhor que o Vasco. Ele foi titular da seleção colombiana na última Copa América, fez vários jogos como titular ao longo das eliminatórias. Então, é um cara que não estava bem no Galatasaray, estava um pouco em baixa, o Vasco foi lá, baita negócio. Trazer esse cara para tentar recuperar. Não, então, e o trio Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros deu outra estabilidade para o setor defensivo do Vasco. Aí teve toda essa evolução do Ryan e a evolução do Coutinho. Poxa, que lógico que vai fazer diferença, né? E a condição física, por tudo que ele passou, agora que ele está começando a destravar qualquer bloqueio emocional em relação a se machucar, em relação a limites que o corpo dele e a mente dele podia ter. Entende? Então, agora, daqui para frente, tomara que não aconteça nada para vir como um banho de água fria, mas está jogando e quem está jogando, está treinando direto, o risco ele acaba tendo, mas é muito bom. Imagina para ele, eu fico imaginando de verdade para ele, cara, o Júnior Santos, a hora que voltar a jogar, Neymar, a hora que conseguir de novo ter um coisa. Cara, você ficar machucado seguido, cara, olha, algo você muito entra em campo triste, já com receio, né, Alex? Você fala, eu vou dar um pique. Aí você fala, ai meu Deus, mas e se eu der o pique e se fisgar minha coxa, né? Porque o jogador fica com essa pulga atrás da orelha. E me lembro também da gente dizer aqui, Alex, depois do empate do Vasco contra o Ceará, a gente colocou na tela aqui os próximos jogos do Vasco, porque era uma sequência duríssima. Isso é bom de falar. O Vasco tinha uma sequência de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. E a gente disse o seguinte, olha, se o Vasco conseguir pontuar razoavelmente nesses 4 jogos, o Vasco escapa do rebaixamento. E o Vasco não só pontuou razoavelmente, como pontuou muito. O Vasco consegue empatar com o Flamengo, que hoje não é fácil para ninguém. O Vasco ganha bem do Bahia. O Vasco ganha do Cruzeiro e agora tem um jogo contra o Palmeiras, um jogo duríssimo lá no Allianz Parque, né, em que qualquer coisa pode acontecer. O Palmeiras, óbvio, é favorito jogando em casa, tem um time mais arrumado, um time pronto, disputando o título, mas hoje dá para acreditar, qualquer coisa, né? Não, e olha só como é que a coisa é doida, né? O Cruzeiro não perdia como visitante desde abril. Tem isso. O Cruzeiro, a última vez que perdeu como visitante foi contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Passou quase que o Campeonato Brasileiro inteiro sem perder jogos fora de casa, agora veio perder para o Vasco novamente. Primeira vez, vou repetir o que eu falei na abertura do programa. Primeira vez no campeonato que o Vasco vence 2 jogos seguidos. A gente está na 25ª rodada. Dá também uma dimensão do quanto esse time não conseguiu encaixar anteriormente no Campeonato Brasileiro. 5 rodadas sem perder. A última vez que isso tinha acontecido foi no meio do Brasileiro do ano passado. 7 pontos de 9 possíveis contra essas equipes. Tenho certeza que muita gente, se você olha assim, que você falou, Flamengo, Bahia,
Cruzeiro e Palmeiras. Mesmo que Cruzeiro e Palmeiras fossem dentro de São Januário, há quanto tempo o Vasco não tinha vencido dentro de São Januário pelo Brasileiro? Muita gente imaginava assim, cara, se o Vasco fizer 6 pontos aí, tá muito no lucro. É isso. Já fez 7. E vai pegar o Palmeiras fora de casa agora. Quer mais um tabu que foi quebrado hoje? Olha que incrível isso. O Vasco jamais tinha vencido um jogo quando o Cássio estava do outro lado. Verdade. Eram 18 jogos. O Vasco, contra o Cássio, tinha 11 derrotas e 7 empates. Pela primeira vez na carreira, o Pereira, como é bom de Joga jogar. muita bola. Ele jogou demais hoje em São Januário. É que os companheiros hoje não estiveram no mesmo nível dele, né? O próprio Caio Jorge, ele jogou O Wanderson sai, acho que no intervalo já, né? Entrou Arroio. Fez um jogo ruim o Wanderson hoje. Arroio do meio, lá do sul, né? Entrou Arroio, depois sai o Christian, entra o Marquinhos, né? Enfim, entrou mal também, entrou Marquinhos, mal. né? Tem entrado mal, inclusive. Tem. Mas você vê, e o tempo todo, o jogo todo, o Vasco teve regularidade. Sim, aí, esse é o Né? ponto pra mim, Alex, porque até o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Ceará, pra mim, ele é muito emblemático nisso, porque o Vasco começa o jogo muito bem, faz 15 minutos muito bons, abre o placar, parecia que ia fazer o segundo, o Coutinho mete uma bola na trave, erra uma saída de bola, leva o gol. E aí o time cai de um jeito que o Ceará merecia vencer o primeiro tempo em São Januário. Verdade. Quase faz o segundo gol. Volta pro segundo tempo, com mexidas, volta bem de novo. Faz 2-1. O Ceará tem um cara expulso. Pô, o Vasco vai ganhar esse jogo. Tá em cima, quase fazendo o terceiro, daqui a pouco entrega um gol, cara. Então, assim, era um time que, até o jogo contra o Ceará, tinha muitas oscilações, assim, bruscas dentro de um mesmo jogo. Oscilar é normal, cara. Nenhum time vai jogar 90 minutos do mesmo jeito, mas existe um limite aceitável, E era a oscilação física e mental. Pode ser uma por causa da outra, mas acontecia as duas juntas. E aí vem a competência também do Diniz, que às vezes a gente olha treinador bom porque o time joga fluido. Não, a parte física e mental desse time dentro do campo, para aquilo que o jogo te oferece, é competência dele. A condição que o Vasco consegue jogar hoje, fisicamente, é muito melhor do que antes da Copa do Mundo, até porque foram chegando jogadores, entendeu? Não, fora que a gente falava das contratações aqui, olha, vejam as substituições do Vasco hoje, como melhoraram. O Matheus França entrou, fez bom jogo, quase fez um gol, né? Uma jogada trazendo para dentro, batendo por cima. O David entrou, né? Teve uma chance ali de esquerda, tem uma chance de canhota que ele bate por cima. O Andrés Gomes ajuda. Hoje até entrou um pouco menos bem do que em outros jogos. Então, assim, o elenco deu uma encorpada. Antes o Diniz olhava para o banco, não tinha nada. Hoje ele tem jogadores capazes de mexer no jeito de jogar. Eu acho que só a questão é ainda encaixar o Verratti de novo, né? Vai chegar aí. O Verratti continua sofrendo um pouco para jogar. E aí eu não sei se é uma questão do jeito de jogar. Ele ajuda indiretamente os outros. Talvez. Ajudando, né? Porque eu não sei se tem uma questão, né? O jeito mudou de jogar. Antes o Vasco buscava a bola aérea o tempo todo. Mas hoje a bola ia vir para ele e o Ryan se intrometeu no meio. É verdade, o Ryan sobe e faz o gol. Hoje a bola é mais trabalhada, né? E aí talvez seja melhor para o time, melhor para os outros, pior para ele. Eu ia citar isso, né? Se a gente volta o Vasco das primeiras rodadas, o Vasco do Carille, era o Vasco que a gente sabia qual era a principal jogada. Tabela, triangulação pela esquerda. Bola no Piton. Piton não jogou hoje. Verratti não tá bem. E o Nuno não jogou bem hoje, que era outro jogador fundamental. Então, assim, eu citei 3 caras aqui que durante vários jogos o Vasco dependeu deles para ganhar, para criar. E hoje eles... Um não tava, o outro não tava bem. E assim, o Verratti eu acho que tem ajudado muito defensivamente. Hoje ele faz até um desarme importante numa bola que o Kaique chutaria ele da entrada da área, ele vem e antecipa. Mas é isso, cara, assim, porque hoje é um time que envolve muito mais gente para trocar passe. A gente olha o estilo Diniz mesmo ali, o raiz do Diniz, o que é? Cara, você acumula 7, 8 caras de um lado da jogada e muitas vezes o centroavante está lá participando. E como não é um cara de muita mobilidade, às vezes ele vai participar e não vai chegar na área a tempo de finalizar a jogada. É questão de encaixar realmente isso. Vamos ouvir Fernando Diniz? O técnico do Vasco falou sobre essa vitória importantíssima sobre o